Essa noite, eu quero propor a vocês para respondermos essa pergunta: como ter intimidade com Deus? Nós falamos sobre oração, falamos sobre jejum, compartilhamos sobre a necessidade de buscarmos direção para 2021. Mas como ouvir Deus para essa direção para 2021? Como ouvir Deus para a nossa vida? Como sintonizar os nossos ouvidos para saber o que é que Deus está falando comigo? O que é que Deus tem para mim? Ou como eu posso ser íntimo de Deus, amigo de Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos entender que intimidade com Deus não é simplesmente saber que Deus existe. A Bíblia diz que até o diabo sabe que Deus é um só. Até o diabo crê. E o diabo treme. Mas ele não tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus também não tem simplesmente a ver com o crer que a palavra de Deus é verdadeira. Mais uma vez, Satanás sabe que a palavra de Deus é verdadeira. E inclusive na tentação de Jesus, ele usou a própria palavra de Deus que ele conhece e sabe que é verdadeira, para tentar fazer Jesus tropeçar. Portanto, meus irmãos, percebemos que intimidade com Deus é muito mais do que tudo isso, muito mais do que simplesmente saber que Deus existe e muito mais do que apenas saber que a palavra de Deus é verdadeira. Intimidade significa ter um relacionamento tão próximo, tão próximo, tão próximo de Deus que você se torna amigo dele. A Bíblia nos fala de pessoas que foram amigos de Deus. A Bíblia diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Está em Tiago 2, versículo 23. A Bíblia nos fala de Moisés. A palavra nos diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Tanto Abraão quanto Moisés tinham um relacionamento tão próximo, tão íntimo com Deus, que eles dialogavam com Deus e até mesmo argumentavam com Deus em relação às coisas que iam acontecer no futuro. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Deus disse: será que eu posso esconder isso do meu amigo? E Abraão começou a conversar com Deus sobre aquela situação, dizendo: Senhor, e se tiver lá 40 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E o Senhor respondeu: não, se tiver 40 lá, não vou destruir. Abraão continuou: e se tiver 30? E o Senhor disse: não, se tiver 30, eu não vou destruir. Senhor, se tiver 20? O Senhor disse: não, se tiver 20, eu não vou destruir. Senhor, fica bravo comigo não, mas e se tiver 10? Isso é amigo. Um amigo se assenta diante do outro e começa a conversar e a dialogar com o outro, em favor de terceiros, em favor de situações. Abraão fez isso com Deus. Moisés também. Quando o povo de Israel havia se afastado de Deus, levantando um bezerro de ouro, Deus se encheu de ira para destruir o povo e disse a Moisés: eu vou fazer um outro povo de você. Como que Moisés conversou com Deus nessa situação? Você se lembra? Moisés disse assim: Deus, perdoa o povo. Se o Senhor não perdoar o povo, risca o meu nome desse livro que você está escrevendo. Uau! Forte isso, não é? Mas Moisés se posicionou dessa maneira porque ele conhecia a Deus como amigo. Os amigos íntimos dialogam assim: não é assim. Vão até aqui. Não, até aqui não dá. Não, eu discordo disso aqui. Parece loucura imaginarmos a possibilidade de um relacionamento assim com Deus, mas a Bíblia nos mostra que essas pessoas andaram com Deus e se relacionaram assim. Mas como que eles chegaram nesse lugar?
Como que eles conseguiram ter essa intimidade com Deus? Para sentar e dialogar com Deus sobre todos os tópicos dessa maneira, como? Eu queria que a gente caminhasse em cima da história de Moisés, um desses que foi chamado amigo de Deus, para entendermos como ele chegou nesse lugar de intimidade. Se você está com a sua Bíblia, abre em Êxodo 33, dos versículos 7 a 11. Aqui nós temos o relato de como foi essa jornada de Moisés até que ele se tornou amigo de Deus. O texto diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Versículo 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nune, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. No versículo 11 nós lemos que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Mas antes do versículo 11 nós temos o versículo 7, e aqui nós temos esses passos para o desenvolvimento de intimidade com Deus. O versículo 7 diz que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Moisés tinha tomado essa decisão de se encontrar com Deus. Ele não montou essa tenda fora do acampamento, porque outras pessoas começaram a dizer: Moisés, você é o líder, cara. Você tem que buscar Deus para nós. Ou então, por causa das pressões externas, e Moisés pensava assim: ai meu Deus, eu tenho que te buscar, senão eu não vou conseguir responder essa situação. Não. Moisés, por uma decisão própria, particular, do coração dele, saía do acampamento e montava a tenda do lado de fora, para se encontrar com Deus. E aqui, meus irmãos, nós percebemos esse princípio. A menos que a pessoa decida por si mesma se relacionar com Deus, para ter Deus como amigo, se essa pessoa, ao invés de decidir por si mesma, for levada pelas pressões dos outros, ou pelas pressões das circunstâncias, se ela decide buscar a Deus por questões externas, mais dia, menos dia, quando passarem as pressões externas, quando as circunstâncias desaparecerem, ou quando acabarem as pressões dos amigos, essa pessoa para também de buscar Deus. Se não for uma decisão da pessoa, eu quero, eu vou, eu decidi, estou indo, essa pessoa não consegue manter um relacionamento de amizade. Se for por causa dos seus amigos, quando os seus amigos faltarem a você, você para. É igual um namoro. Às vezes você começa a namorar, ou começou a namorar, talvez você tenha tido essa história, por pressão do grupo. Deu certo? Geralmente não dá. A mesma coisa no tocante a Deus. Precisa haver uma decisão e não pressão externa. Porque se a pressão externa, quando a pressão externa muda, a pessoa desiste de Deus. Tolstói, que foi um cristão russo, que viveu no século XIX, escreveu um livro de confissões, para dizer para as pessoas como ele chegou a ter um encontro com Deus. E nesse livro Confissões, ele conta a história de um rapaz que ele conheceu e que havia buscado a Deus por pressões externas.
Olha o que o Tolstói fala desse encontro. Ele diz assim, ele não colocou o nome da pessoa porque certamente era do círculo de amizade dele, né? Um homem inteligente e honesto, me contou como parou de acreditar em Deus. Tinha já 26 anos, ele estava em uma viagem de caça, e à noite, na hora de dormir, segundo o antigo costume adquirido na infância, ele se levantou e começou a orar. O irmão mais velho, que tinha ido caçar com S, estava deitado sobre o feno e olhava para ele. Quando S terminou e foi deitar-se, o irmão lhe disse, mas você ainda faz isso? E não disseram mais nada um ao outro. A partir desse dia, S parou de orar e de ir à igreja. Já faz 30 anos que ele não ora e não vai à igreja. E não porque conheceu as ideias do irmão e aderiu a elas, e nem porque resolveu algo em seu íntimo, mas apenas porque as palavras ditas pelo seu irmão foram como o toque de um dedo num muro já pronto a desabar sob o próprio peso. Tais palavras foram a indicação de que lá, onde ele achava que estava a fé, já fazia muito tempo, era um lugar vazio. Essa é uma história real. Esse irmão não orava porque queria, ou porque ele sentia necessidade, ou porque o coração dele o empurrava para ter um relacionamento com Deus, não. Ele orava porque ele ainda sentia pressão externa de reverência aos pais e à tradição da família. Mas quando alguém questionou isso e tirou essa pressão externa, ele parou de orar. Com certeza não é isso que queremos nem para nós, nem para os nossos filhos. Nós não queremos começar a orar porque o outro está dizendo, o pastor está pregando, a igreja está falando, vamos jejuar. Não, porque quando desaparecer essa pressão externa, a gente desaparece da presença de Deus também. Não queremos que isso aconteça com os nossos filhos. O filho vai orar, devocional. Nós precisamos orar para que eles tenham uma experiência com Deus e haja uma decisão no coração deles. E eles mesmos queiram. Eles mesmos busquem, que haja dentro deles essa vontade. Eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu anseio por Deus, não somente nos nossos filhos, mas em nós. Porque a intimidade, ela acontece quando há decisão pessoal. Eu quero, eu preciso, eu vou. E meus irmãos, talvez essa seja a nossa primeira oração nesse tempo de jejum. Deus, me ajuda a ter vontade. Desperta isso em mim. Eu quero ser teu amigo. Eu quero querer levantar e ir ao teu encontro. Eu quero passar tempo contigo. Eu quero. Não porque os outros estão falando, mas porque eu tenho essa necessidade. Ah, que saudade do Senhor. Moisés tomou essa decisão. E o segundo passo que Moisés deu foi ir para fora do acampamento. Meus irmãos, isso é fundamental para termos intimidade com Deus. Precisamos encontrar um lugar quieto para estarmos a sós com Deus. A Bíblia diz que Moisés costumava montar uma tenda onde? Do lado de fora do acampamento. Ele saía do meio do burburinho, ele saía do meio do comentário das pessoas, ele saía daquele lugar onde ele podia ser distraído com um tanto de situação, menino chorando, e menino correndo, e mulher gritando, e homem batendo, matando na estaca, e outro fazendo um churrasco, e aquele cheiro, ele saía. É impossível, meus irmãos, construirmos relacionamentos adotando a postura de multitasking. Está lá Moisés no meio do acampamento orando para Deus, mas resolvendo um tanto de coisa ao mesmo tempo. Não tem jeito. Você já viu isso? Alguém, você vai almoçar com alguém ou jantar com alguém. E você está lá na mesa e a pessoa, não, peraí, e pega o celular. Só essa mensagem aqui. Ó. Aí responde a mensagem. Não, beleza. Tá. Aí, plim! Opa, peraí, não, só essa aqui, isso aqui é importante. E você fica lá 1h30, 2 horas naquele almoço, mas na verdade você ficou com a pessoa 15 minutos, porque toda hora o celular toca. Qual que é a mensagem que você está comunicando com essa pessoa? Aqui, é legal, mas isso não é tão importante não. Ó, até acendeu aqui. Ó. O celular aqui é para marcar a hora, viu, meus irmãos? Eu não sei como é que acendeu isso aqui não, mas...
Enfim. Apagou. É impossível desenvolver amizade com esse multitasking. Não tem como, nem com Deus, nem com ninguém. Meus irmãos, isso é experiência própria. Eu me lembro que alguns anos atrás, os pastores da Califórnia entraram em contato conosco no Brasil, porque eles queriam se aproximar de nós. Então eles foram lá no seminário em que eu era diretor, porque eles queriam uma parceria conosco. Então eles voaram até Belo Horizonte, ficaram hospedados no seminário, e aí eu fui me reunir com eles. Eram 4 pastores numa igreja de San Diego. E aí, enquanto eu estava reunido com eles, meus irmãos, eu ficava atendendo o telefone. Na época eu tinha uns 2 celulares, olha que loucura, o telefone toda hora, pim, 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 pim. E eu dizendo, não, peraí, só um pouquinho, não, desculpa isso aqui. Depois de 2 horas de conversa, o pastor daquela igreja disse assim, olha, eu gostei muito de você, eu acho que eu posso contratar você para ser secretário, rapaz, você gosta de telefone. Eu não preciso dizer que não teve relacionamento nenhum. Porque nenhum relacionamento de amizade com ninguém, muito menos com Deus, nasce ou é desenvolvido quando nós estamos com essa cabeça de multitarefas. Nós nunca seremos amigos de Deus se nós não priorizarmos o nosso encontro com Ele. E isso significa nos afastarmos de toda e qualquer distração. Por isso que Moisés saía do acampamento, ele ia para fora. E no nosso caso significa ir buscar Deus e deixar o celular dentro da gaveta. E deixar o computador dentro da gaveta. E afastarmos-nos de tudo aquilo que pode nos distrair, para dizermos, Deus, eu estou aqui, só eu e o Senhor, eu quero o Senhor, quero ouvir o Senhor, não quero nada mais. Eu preciso do Senhor. Se a sua cama é um lugar de distração, saia da cama. Meus irmãos, eu me lembro dessa rotina de levantar cedo, 5 da manhã, para ir orar. E eu sabia que se eu ajoelhasse do lado da cama, depois de 5 minutos eu ia voltar para a cama e dizer, meu Deus, estou aqui. Eu orei. Eu levantava e colocava o cobertor, ia para fora. Ia lá para o barracão. E ajoelhava no chão. Várias vezes eu dormi. Mas eu estava dizendo, Deus, eu priorizo. Eu estou aqui, o Senhor é mais importante do que a minha cama, que está me chamando quentinha. Mas eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Intimidade nasce com essa priorização. Ir para fora do acampamento. Uma das maiores igrejas do mundo, durante muitos anos, foi a igreja do Poyong-cho, na Coreia do Sul. 800 mil membros. E ele costumava orar no office da igreja. Um dia, a secretária transferiu uma ligação para lá. Show, telefone. Ele disse, não posso atender. Eu estou orando. Ela disse, não, você não está entendendo, é o presidente que quer falar com você, o presidente da Coreia do Sul. Ele disse, não, estou conversando com o rei do universo, eu não posso falar com ele. Essa priorização, o relacionamento nasce disso. Dessa priorização e da rotina. Esse é o outro passo que vemos em Moisés. A Bíblia nos diz que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele não se encontrava com Deus uma vez por outra, esporadicamente, não eram encontros casuais, não. Se quisermos ter um relacionamento de amizade com Deus, nós precisamos nos dispor a nos encontrar com Ele, a conversar com Ele todos os dias. Todos os dias. Nós só começamos a conhecer as pessoas quando nós passamos a conviver muito tempo juntos. É só assim que a gente conhece o outro e se torna conhecido pelo outro. Meus irmãos, isso é fato em todas as áreas. Eu só comecei a conhecer a Ana de fato depois de 9 anos de casamento, meus irmãos. Quando nós nos mudamos para cá, para o Texas, a primeira vez. Durante 9 anos, nós morávamos na mesma casa, compartilhávamos a mesma cama, viajávamos juntos, mas não éramos tão íntimos.
Nós não nos conhecíamos tão profundamente assim. Foi só depois de 9 anos de casados que eu descobri que a minha esposa gosta de coisas coloridas. 9 anos. E aconteceu mais ou menos assim. Eu estava arrumando o apartamento lá no CFNAI, onde nós estávamos morando na ocasião. E eu preparei o quarto todo. E o quarto assim, a parede era bege, a cama era bege, o colchão bege, a coxa bege, o tapete bege, tudo lindo. Quando ela chegou lá, ela começou a chorar. Eu achei que ela estava emocionada, que eu arrumei tudo, mas não. Ela disse, não, meu bem, não tem cor, tudo monocromático. Comecei a conhecê-la porque começamos a ter uma rotina juntos. Tomar café da manhã juntos. Encontrar juntos. Eu comecei a conhecê-la. Hoje eu tive uma experiência bonita com ela, ela estava um pouco triste. Hoje à tarde eu pensei se vou colocar uma música romântica. Aí coloquei uma música romântica na casa. Uma música assim brasileira. E fiquei olhando assim na parede. Ela arrumando a cozinha e eu lá com a música romântica. Aí quando ela apareceu, eu falei assim, vamos dançar? E começamos a dançar. Não danço muito bem. Eu falei, você não sabe dançar, não sei dançar, então a gente dança e acha que a gente sabe, né? Mas como eu aprendi que ela gosta desse tipo de ambiente, tendo rotina com ela, passando tempo. Meus irmãos, se quisermos ser amigos de Deus, nós precisamos também criar essa rotina de passar tempo com Ele. Faça sol, faça chuva, estejamos nós cheios de atividade ou com pouca atividade, muito animado ou pouco animado, querendo acordar, querendo dormir de qualquer jeito, com outras pessoas, que as pessoas nos apoiam ou não. Nós precisamos criar o hábito de sair para fora do acampamento, para passar tempo com Deus. Não é assim, Deus, hoje eu estou indo, mas amanhã eu estou muito cansado. Nenhum relacionamento de amizade se fortalece assim. Muito menos com Deus. Moisés se tornou amigo de Deus, porque essa era uma prática. Ele costumava, ele saía para fora do acampamento e ia se encontrar com Deus. E até mesmo esperar Deus, esse é um outro princípio, meus irmãos. Precisamos aprender a esperar quando estivermos com Deus. A palavra nos diz que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia, ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. O texto nos mostra que não era Moisés quem começava a falar com Deus, mas era Deus quem tomava a iniciativa para começar a falar com Moisés. Ele entrava na tenda de encontro, ficava quieto, ouvindo Deus falar com ele. E, meus irmãos, talvez essa seja uma das partes mais difíceis para nós. Nós somos tão cheios de ideias e iniciativas que nos sentimos tão pressionados a fazer alguma coisa, achamos que o tempo está correndo rápido demais, aí queremos falar, queremos resolver as coisas, queremos ser práticos nas tarefas. Mas precisamos aprender que nenhum relacionamento de amizade segue esse tipo de compasso. Relacionamento de trabalho, sim. Trabalho 60, vamos resolver. Tá, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, beleza, vamos embora. Mas amizade não. Amizade você assenta, você ouve o outro, você escuta, você percebe o coração do outro, ouve as palavras, e aí depois você fala. E por isso, dos passos que precisamos aprender nesse relacionamento com Deus, de intimidade, é o passo de aprender a ouvir Deus. Quando saímos para fora do acampamento, levamos a palavra. Para deixarmos Deus falar conosco. Para Ele falar primeiro. Eu sei que às vezes estamos com o coração tão pesado, que nós queremos desabafar e falar por horas e horas e horas e horas, ainda que palavras desconexas. Deus nos ouve sempre e nos ouve quando estamos assim. Mas talvez, meus irmãos, a melhor maneira de iniciarmos cada encontro com Deus seja lendo a Bíblia, porque quando lemos a Bíblia, Deus mesmo vai reorganizando as nossas ideias. Ele vai reorganizando os sentimentos dentro de nós.
Ele vai acalmando as tempestades do nosso coração. E de repente nós percebemos que não estamos mais tão agitados. Percebemos que aquele problema que parecia tão grande, ele não é maior do que o nosso Deus. Hoje pela manhã, enquanto tomávamos o café, Ana nos perguntou sobre a devocional. Estávamos eu e Benjamin. E o Benjamin, então, contou a devocional dele. Como é que foi a sua devocional, Benjamin? O Benjamin disse, eu li sobre Elias. Elias que encontrou a viúva de Sarepta e pediu para ela fazer um bolo com farinha e o óleo, o azeite, e Deus multiplicou a comida e depois ressuscitou o filho dela. Uau! E a Ana me perguntou, e você, o que Deus falou? Eu falei assim, meu bem, eu comecei a ler em Lucas e terminei em João. Li uns 10 capítulos da Bíblia hoje. Por quê? Porque eu acordei com o coração assim, tão agitado, tão cheio de coisa, que eu falei, meu Deus, eu preciso ter o meu coração aquietado. Comecei a ler a Bíblia. Falei, vou ler, li um capítulo, li 2, li 3, li 4, li 5. Enquanto isso, Deus foi reorganizando as minhas ideias, os meus sentimentos, foi me trazendo paz, eu fui lendo. E Deus foi me trazendo aquela quietude do coração, porque eu fui ouvindo, antes de falar. Depois é que eu comecei a reorganizar as ideias, a escrever no papel. Olha, o Senhor quer isso, o Senhor está me falando isso, o Senhor está me falando aquilo outro. Quando saímos para fora do acampamento, aprendendo a ouvir Deus primeiro, nós começamos a olhar para a vida não da perspectiva das notícias que nos chegam do lado de fora, mas pela palavra que o Espírito Santo fala dentro de nós por meio da Escritura. Precisamos. Amizade acontece assim. E por fim, ela se sustenta se nós somos fiéis no relacionamento. Moisés, diz a Bíblia que Moisés ouvia o que Deus falava e ele compartilhava com os outros o que Deus lhe mandava falar. O texto nos diz que Moisés voltava ao acampamento. Êxodo 33, 11. Mas para quê? A resposta está em Êxodo 34, 34. Para contar ao povo que Deus havia falado com ele. Só existe amizade íntima se existe fidelidade nesse relacionamento. Eu tenho respondido, meus irmãos, a muitas e muitas mensagens de pessoas no direct message do Instagram. E essas pessoas falam sobre as crises no casamento por causa da falta de confiança. Às vezes o cônjuge mantém segredos, outras vezes não respeita o outro, e ainda outras vezes está casado olhando para uma outra pessoa. Essas situações quebram os princípios de confiança, porque não existe amizade sem confiança. No nosso relacionamento com Deus, a mesma coisa. Deus espera que sejamos fiéis a Ele. Isso significa confiar naquilo que Ele nos falar. Se Ele nos diz para guardar alguma coisa, nós não podemos sair contando para todo mundo o que Deus nos falou para guardar. Se Ele nos fala para falar para todo mundo, nós não podemos guardar o que Ele nos mandou falar para todo mundo. Se Deus nos mandou fazer algo, devemos fazer. Se Ele nos mandou ficar no lugar, devemos ficar nesse lugar. Quando nós agimos assim, meus irmãos, nós mostramos que somos amigos de Deus. Porque amizade não são apenas palavras de elogio de um para o outro, mas atitudes que mostram que honramos as amizades que temos. Quando o anjo falou com Maria, Maria guardou as coisas no coração. Não saiu falando para todo mundo. Deus espera que sejamos fiéis com aquilo que Ele falar conosco. Para fazer ou para não fazer, para falar ou para não falar. Nenhum relacionamento de amizade se sustém. Se alguém fala para você um segredo, você começa a falar para os outros. Você acha que essa pessoa vai continuar seu amigo? Nunca. E se essa pessoa espera que você faça algo, você diz, eu vou fazer. E você não faz. Essa amizade se desfaz. Com Deus é a mesma coisa. E talvez você me pergunte agora, será que Deus quer ser meu amigo? Meus irmãos, a palavra nos diz com certeza, Deus quer ser nosso amigo. Se você tem alguma dúvida do quanto Deus quer ser seu amigo,
Veja só a distância que ele decidiu percorrer para se aproximar de você. Ele percorreu a distância do céu à manjedoura, da manjedoura à cruz, da cruz ao túmulo vazio, do túmulo vazio. O Senhor foi até o mar da Galileia para comer um peixe na brasa com os discípulos, dizendo: eu estou aqui, vamos comer juntos. Essas experiências com Jesus marcaram tanto a vida dos discípulos, e todas as vezes que eles se reuniam para comer o pão e beber o cálice, eles faziam uma oração. A oração que eles faziam era Maranata. Hoje nós imaginamos que Maranata tem a ver: Jesus, volta logo, não estou aguentando mais, Jesus, está batalha demais, absoluta, Maranata. Mas quando os discípulos oravam essa oração, não era assim. Eles se lembravam dessa experiência que eles haviam tido com Jesus, das tantas vezes que eles estavam reunidos na casa depois que Jesus ressuscitou. Jesus entrava e comia com eles. Jesus ia para o mar da Galileia comer um peixe com eles. Então eles preparavam a mesa e oravam: Jesus, vem estar conosco de novo. Maranata, Maranata. Por causa desse relacionamento de amizade, eles perceberam: Jesus quer ser nosso amigo, Ele é nosso amigo, Ele se aproxima, Ele andou, Ele viajou milhares e milhares e milhares de quilômetros só para estar conosco. Você tem alguma dúvida de que Deus quer ser seu amigo? E quando Jesus subiu aos céus, Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, Ele vai estar sempre com vocês, e Ele vai falar com vocês, Ele vai ensinar a vocês todas as coisas, Ele vai direcionar vocês. Você tem alguma dúvida de que Deus quer ser seu amigo? Ele quer ser nosso amigo, Ele quer ter intimidade conosco. Mas somos nós que precisamos dar esses passos, e querer, e sair para fora do acampamento, e largar o celular ali em outro lugar, o computador em outro lugar, tudo que nos distrai em outro lugar, para dizer: Deus, eu estou aqui para estar contigo, eu quero te ouvir. Eu tenho vontade de ouvir o Senhor, eu preciso de direcionamento para 2021. O Senhor já conhece o futuro, o Senhor conhece todas as coisas. Eu estou parado aqui, Deus, fala comigo. E manter essa rotina, e dizer: Deus, eu estou aqui de novo, eu vi mais uma vez, olha, eu estou de novo, eu estou aqui, Senhor. Quando você sair para fora do acampamento, você vai ter uma surpresa. Você vai descobrir que Deus já estava lá esperando por você. Quando você sair, você vai dizer: Deus, estou chegando, e Deus vai dizer: eu já estava aqui. A palavra nos diz que quando Moisés chegava na tenda, a nuvem já descia. Deus estava assim: Moisés, você chegou, uau, estava te esperando. Imediatamente Moisés entrava na tenda, o Senhor vinha: uau, Moisés, meu amigo, Deus já estava lá. Como Deus já está nesse lugar, esperando você, para você ouvir o que Ele tem para te dizer, para você dialogar com Ele, para você conversar com Ele, para você colocar sua vida para Ele e dizer: Deus, essa situação da minha vida está tão difícil, o que eu faço? Deus, eu não estou aguentando essa situação, é muita luta. Deus está esperando você. Basta você dar esse passo. O passo primeiro é essa vontade: eu quero, eu vou. Não importa o que me falem, não importa o que aconteça, não são as circunstâncias, não é porque o pastor está falando, não é porque é a pregação de hoje. Não, eu vou porque eu quero, eu preciso, eu sei por Deus, eu quero dialogar com Ele, eu quero saber o que Ele quer falar comigo, eu quero saber qual que é a missão que Ele tem para mim, eu quero saber, Deus, quais são os teus planos. Deus, eu quero essa segurança, eu quero essa paz, e só o Senhor pode me trazer essa paz. Eu estou indo para o Senhor, eu quero. Ele está lá, Ele está esperando. Basta você se levantar da cama, basta você ir para fora do acampamento, basta você dizer: Deus, eu estou indo. E vamos começar isso.